Olá, pessoal, bem-vindos. Esse é o nosso primeiro Café com Aspas. Eu me chamo Amaro Braga, sou sociólogo, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas. Eu sou Natânia Nogueira, eu sou historiadora, doutoranda em História, eu atualmente estou ligada à Universidade Salgado de Oliveira, né, Universo, Niterói, e eu trabalho com questões de quadrinhos e história das mulheres, quadrinhos e história cultural. Eu sou Gustavo, historiador e professor de História, mestre em História Contemporânea pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou Katia Ana, eu sou quadrinista e programadora visual na Universidade Federal de Goiás. Gente, tudo bem? Eu sou a Maiara, eu sou professora de Português, Inglês e Literaturas no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus de Resende, e eu sou doutora em Estudos Literários. Olá a todos e todas, Sônia Luiten. Eu, de formação, sou jornalista e depois com mestrado e doutorado na área de Ciências da Comunicação. Sou pesquisadora de histórias em quadrinhos já há várias décadas, com ênfase à cultura pop japonesa e quadrinho em sala de aula, sempre como um guia para professores. Olá, pessoal. Eu sou a professora Valéria Bari, tenho graduação em Biblioteconomia, mestrado em Comunicação, doutorado em Ciência da Informação pela ECA USP e, atualmente, eu sou professora do Departamento de Ciência da Informação da Federal de Sergipe. Pesquiso quadrinhos há algumas décadas aí. Com muita honra, integro a Aspas e espero que vocês desfrutem dessa experiência maravilhosa no dia de hoje. A ideia é justamente essa, entendeu? É uma reunião informal para a gente debater assuntos legais, interessantes, envolvendo quadrinhos e outras coisas afins, inclusive, né? E, inclusive, essa é a proposta da Aspas. Não é, Natânia? Diga aí. Sim, a Aspas, ela foi criada justamente para integrar os pesquisadores de várias áreas. A gente tem espaço para debater, para falar sobre o que a gente pesquisa, né, que não envolve só quadrinhos, porque cada um é de uma área. Então, a Amaro trabalha com sociologia, antropologia, a Valéria com economia, a Kátia da área das artes, a Maiara das letras, a Sônia da comunicação. Então, no final, a gente acaba misturando um pouco disso. A gente pega a teoria da história, a teoria da comunicação, da sociologia, e utiliza o quadrinho como uma fonte para a gente implementar os nossos trabalhos. Então, a gente não está fazendo apenas pesquisa com quadrinhos, a gente está fazendo uma pesquisa com sociologia, biologia, com biologia, a gente está mergulhando na pesquisa acadêmica, mas usando uma fonte que não é considerada ainda uma fonte convencional. A ASPA tem essa proposta de estar congregando diversos pesquisadores e pesquisadoras que estão nesse Brasil gigantesco nosso, que estão interessados em estar pesquisando quadrinhos em seus mais variados níveis. Eu estou aqui em Pernambuco, né, pesquisando quadrinhos. Natânia, você está onde? No interior de Minas Gerais. Kátia, você está onde? Eu estou em Goiás. Valéria? Aracaju, Sergipe. Maiara? Interior do Rio de Janeiro. Tem nome a cidade? Volta Redonda. Ora. E a Sônia, está onde? Eu estou na cidade de São Vicente, estado de São Paulo, na praia. Olha para isso. E o Gustavo? Rio de Janeiro, capital. Tá vendo? Estamos aqui, 7 pessoas em 7 locais distintos desse país, né? Todos eles estudando quadrinhos e discutindo temáticas que a gente acha que são interessantes para estar debatendo e trazendo aqui para vocês. De uma maneira muito leve, descontraída. Tanto é que sempre acompanhado de um cafezinho, né? Para ajudar a empurrar tudo para baixo. E aí, qual é o tema de hoje? Vocês já receberam a pauta? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje Biografia. é biografia e quadrinhos. Aí, ultimamente a gente tem visto, acho que nos últimos 10, 15 anos no máximo, né? Uma quantidade muito grande de álbuns em quadrinhos, cuja temática principal é esse discurso meio que de memórias, de autogestação, né?
do histórico pessoal, normalmente com temáticas até emocionalmente bem impactantes, né, e que tem, vamos dizer assim, propagado o sucesso comercial, inclusive, dessas publicações. E, assim, o que é que envolve isso, né? Que temáticas realmente a gente pode extrair desse tipo de publicação e quais são os limites desse tipo de gênero, se assim a gente pode chamar, né? Esse subgênero dentro da publicação de quadrinhos. Eu tenho algumas provocações que eu vou deixar mais adiante, mas eu quero ouvir vocês primeiro. Sônia, nossa pesquisadora sênior aqui, né? Especialista em várias questões de mangá, né? Até biografias. Até biografias. Gente, eu tenho aqui uma preciosidade, que isso daqui é vamos dizer, a mãe e o pai de todas as biografias atuais. As edições maravilhosas e outras editaram essas grandes figuras de biografias em quadrinhos. Então, eu tenho aqui, esse aqui é do Oswaldo Cruz, são publicações imensas. Esse aqui é de Castro Alves, a biografia deles. Então, assim, cada um tem um estilo, são excelentes desenhistas. Tem o Rui Leblanc, tenho aqui do Rui Barbosa, a Águia de Ouro. Mas, assim, é um negócio assim tão grande e bem variado. Série Maravilhosa o nome, né? Oi? Não era a Série Maravilhosa? Coleção Maravilhosa. As edições maravilhosas. Mas esse aqui é da EBAL, é uma categoria à parte da EBAL. Aí eu tenho... Salvo engano, foram 65 edições. Perdão? 65 edições diferentes de biografias. Sim, eu tenho aqui pelo menos acho que umas 20 ou 30, sei lá. Eu tenho a do Getúlio Vargas, eu fiz um trabalho com ela certa vez. Do Getúlio, né? Agora, o que tem isso daqui é o seguinte, não é ainda o ideal, como todas as publicações da EBAL, da linguagem de quadrinho, porque há muito texto dentro do quadrinho e repetições inúteis, muitas vezes, de cenário, de coisas, então fica algo assim... Era a época também, não né? Muito... Um estilo de produção da época muito comum. Muito carregado. Inclusive, era um quadrinho que eles então, tinham uma proposta pedagógica, né? De até lutar contra as políticas segregacionistas contra os quadrinhos. Com certeza, mas muitas vezes aí entra em estereótipos, entra em coisas duplas, entendeu? Essa aqui foi uma tentativa legal, eu acho que depois foi retomado agora, mas, de qualquer forma, eu tenho várias teses, vários orientandos que fizeram sobre biografias, e inclusive que fizeram sobre transposição de romances para quadrinhos, que é da mesma linha da EBAL. Então, nós temos esses problemas, ainda que o quadrinho era considerado como uma transposição e não como uma linguagem própria. Então, hoje nós vemos os desenhistas muito mais atentos à linguagem dos quadrinhos e aquilo que realmente é necessário para se fazer a nona arte, tá certo? Na verdade, quando você fez a apresentação, me surgiu uma dúvida aqui, no que a gente vai englobar e quais são as produções que estão incluídas nesse termo biografia. Isso porque, eu acho que é legal do debate até. É isso legal do debate. Porque para mim... O debate é esse. Porque assim, quando eu vi a temática, eu pensei automaticamente em alguém escrevendo sobre uma pessoa e não alguém escrevendo sobre si mesmo, porque eu imagino que são produções completamente diferentes, a biografia e a autobiografia. E aí? Vai pegar as duas coisas. Eu acho interessante a gente ver como essa perspectiva de uma autobiografia, ela só advém a partir do momento que esses desenhistas, esses roteiristas, começaram a perceber que podiam contar a história do outro e viram que a sua própria história podia ser pauta desses quadrinhos também. Tanto é que a gente vê que essa ideia de usar os quadrinhos para narrar a história de pessoas reais, ou história é antiga nos quadrinhos, vem de muito tempo já, né?
Pouco a pouco foi passando para essa ideia de eu vou contar minha própria história. Vou usar essa arte para contar minha própria história. Olha, Kátia, Então, do ponto de vista da fonte de informação, biografia é biografia, mas existe essa subdivisão. Tem uma subdivisão que é biografias por um biógrafo, a biografia feita autobiografia, e uma terceira que chama-se biografia autorizada, que é uma biografia feita por um biógrafo ou sob encomenda pelo biografado. Então, essas três fontes, elas têm informações diferentes. Agora, a biografia nos quadrinhos é do começo do século XX, a gente já tinha no Brasil, na Tico-Tico, tinha as biografias dos escritores, dos intelectuais, estavam lá descritas nos primeiros quadrinhos brasileiros, né? Ali ainda, na primeira geração. Mas é ainda um tipo de produção voltada para aquelas personalidades. O que a gente tem visto muito hoje, principalmente aí na Kátia vai falar a questão da autobiografia, você tem tido uma tendência do quadrinista, ele contar a sua história, a sua experiência de vida, colocar ela nos quadrinhos e transformar isso numa obra que vai ser uma obra única. E há pouco tempo, quando eu estava estudando quadrinistas, os quadrinhos femininos na Suécia, uma das coisas que me chamou a atenção é que no primeiro momento, o primeiro boom de quadrinhos feitos por mulheres eram justamente quadrinhos autobiográficos ou baseados em experiências das autoras. Então, no primeiro momento que elas começam a integrar nesse mercado, elas vão buscar nelas mesmas, né, a inspiração para criar os seus quadrinhos. Então, são obras que vão ser baseadas em experiências da pessoa, que são obras autobiográficas. Com o tempo, isso acabou se tornando assim, uma parte da produção, mas no início é isso que impulsiona essa produção, mais ou menos na década de 90, entre a década de 90 e o início do século XXI. Na questão da Ebal, existia uma ideia de troca de favores do Adolfo Eisen, com o governo getulista. Então ele estava ali, é lógico, batalhando para mostrar o papel do quadrinho, mas ele estava ali também tentando demonstrar, e olha só como eu sou legal com você, por favor me ajuda. Num período pré-guerra, às vezes, onde você já estava tendo uma economia, limitando o papel estava difícil de ser produzido, né? Difícil de ser liberado. Então existia toda uma intenção por trás daquilo, por trás dessa produção de grandes figuras, que combinava até com uma historiografia da época, né? Agora, pegando o gancho da Tânia, por exemplo, o que nós vemos com o Maus, por exemplo, seria um exemplo da biografia, ele, o pai, tornando-se uma obra única, entendeu? Então, isso é o que ele começa... tem um monte aqui, levantado aqui. Então, pegou o mouse aí. É o primeiro prêmio Pulitzer falar, Sônia, eu vou mostrando de reportagem em formato de quadrinhos. Primeiro Pulitzer, do ano de 2000. Então, vai ser um jornalismo em quadrinhos e, ao mesmo tempo, uma biografia em quadrinhos. Pega justo Palestina também é. Palestina também. Palestina foi o segundo o velho prêmio problema Pulitzer de reportagem em quadrinhos, 2000. Você vê como essa temática de autobiografia, não, eu acho que é 1991 o Pulitzer. 91 é o 90, 91. 91 é o Maus e 2002 a Palestina, tá certo. Eu queria voltar. Kátia, qual é a sua inquietação? Eu acho que com a explicação da Valéria, eu consegui entender, porque para mim eram coisas assim, separadas, né? Em relação ao Maus, é interessante porque a produção do Spiegelman, ela nasce lá no contexto da produção underground, e, assim, ele é um quadrinista que eu gosto muito, se a cachorrada aparecer aqui,
Tá complicado. Solta os cachorros. Efeito especial. Efeito sonoro. Isso. E a produção dele é muito marcada por esse caráter mais autobiográfico. Antes do Maus, inclusive, ele tinha feito um quadrinho assim bem pesado sobre o prisioneiro da não sei o que, né? O prisioneiro do não sei o que. Tem no próprio Maus ele. É o prisioneiro do Planeta Inferno. Isso. E quando a Natânia estava falando, me veio uma questão assim, no caso lá do contexto americano, a autobiografia nasce de um processo que é muito mais artístico do que de mercado, e no cenário que ela citou, essas autobiografias femininas eram produções independentes, mercadológicas. Você pode falar mais um pouquinho? Não, então, você tem as duas coisas, tanto a produção independente quanto a produção de mercado. Porque o caso da Suécia é um caso diferente dos quadrinhos europeus de forma geral, da banda Disney de forma geral. Por quê? Porque você vai ter ali um processo paralelo, em que você vai inserir ao máximo, tentar diminuir ao máximo as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Então, vai ter um incentivo muito grande para que as mulheres participem de setores que até então eram majoritariamente dominados pelos homens. E aí você vai ter as editoras abrindo caminho para que essas mulheres possam publicar para o mercado essa produção. Na verdade, até uma busca, eu não sei a data certa, mas lá para o início do século XXI, você tem aí até uma lei que estabelece uma cota de 50% de produção de mulheres nas editoras, de quadrinhos, né, de forma geral. E para preencher essa cota, você vai chamar essas mulheres que estão produzindo para publicar. Entendeu? Você tem as duas coisas, tanto a produção independente quanto a produção para as editoras. E existe um fundo do governo na área cultural dedicado para poder incentivar a produção de quadrinhos. E como existe essa questão da cota estabelecida entre as editoras lá, 50%, 50%, então a presença, aí o estímulo e a presença das mulheres nesse mercado, ele é muito grande. O Fredrik Stromberg, ele fala que quem puxa a indústria dos quadrinhos na Suécia são as mulheres, e começa justamente a partir das autobiografias, das experiências, né? Tem um quadrinho muito interessante da Marin Biller, que ela fala Molly Biller, que agora eu esqueci o título dele, que ela chegou a ganhar um prêmio importante na categoria por conta desse quadrinho, em que ela conta a infância, a história da infância dela, quando ela sofria nas mãos de um pai que era alcoólatra. E ela morava numa casinha perto da floresta, né, e aí a história conta, gira em torno dos abusos que ela sofreu e da forma como ela encontrou no desenho a segurança para poder enfrentar esses problemas que ela tinha. Esse tipo de quadrinho tem um público muito gosta dele, porque se identifica com ele. É um quadrinho que traz uma empatia muito grande e que aproxima o autor do leitor. O leitor vai compartilhar das histórias, da alegria, das dores, sofrimentos, né, do autor. Né? E existe um público bom para isso. Existe muita gente. Você pode falar o Diário de Anne Frank, adaptado para quadrinhos quantas vezes? Eu tenho ainda aqui. Essa aqui é uma das adaptações, mas você tem muitas outras. E as pessoas gostam, elas querem comprar, elas querem empatizar. Né? E é uma história, né, que vai ser uma história que contada e recontada há quanto tempo? A Natânia já acrescenta outra também, mas Maiara, você que é de letras, como é que você vê essa situação toda aí, desse limiar intergêneros, né, de um tipo de produção de quadrinhos? Então, eu acho que essa questão que a Kátia até levantou, de existir uma diferença da biografia para a autobiografia, é bem interessante, porque o que nos parece, né, vendo esses exemplos todos que o pessoal falou até agora, é que a autobiografia, ela acaba trazendo essa pessoa comum, ou seja, não é necessariamente a autobiografia de uma figura, de um grande escritor,
de todas as pessoas que cabem na categoria celebridade, né? Mas, assim, a visão de uma pessoa comum, que gera essa empatia que a Natânia falou. É uma experiência pessoal, íntima, privada. E a gente tem curiosidade pelo privado. Não é à toa que programas tipo reality show fazem tanto sucesso, que nos anos 2000 os blogs estouraram tanto, tipo, meu Deus, eu vou ter a oportunidade de ler o diário de uma pessoa, que era aquela coisa mítica, fechada com cadeadinho, e agora está aqui para todos nós podemos ler. Então rola um pouco disso com a questão da autobiografia, né? Além da identificação, existe a curiosidade. Nos estudos literários tem algumas teorias a respeito de autobiografia, tem até uma categoria que chama-se autoficção. Eu não sei se existe algum quadrinho, eu não conheço, com certeza existe, mas eu não conheço nenhum que caberia nessa categoria, que é o... Vamos debater sobre isso, porque eu ainda vou provocar sobre isso também. E que é o autor inventando sobre a própria vida. Mas não dá pra gente ter segurança de que todos os fatos que estão ali sendo retratados, desenhados, discursados, dialogados, sejam eminentemente reais. Você tem ali de criação, de adaptação. As lacunas são preenchidas por alguma coisa. Sem contar que é memória. Melhor que ela seja, ela não dá conta de tudo. A memória falha. Eu digo, Mayara, o próprio quadrinho, um quadrinho que acontece isso. Eu escrevi esse ano um artigo com um mangá chamado Marcha para a Morte. Daqui a pouco eu até consulto o nome. Ou eu coloco aqui embaixo na edição depois. Ele conta a história original do mangaka. O mangaka, ele luta na Segunda Guerra Mundial em Rabaul, lá em Papua Nova Guiné, onde ele perde o braço. Ele perde o braço na guerra. O braço dominante. Kátia, que é desenhista, olha isso, olha essa história. Quando ele volta para o Japão, ele aprende a desenhar com outro braço e se torna um grande mangaka. Ele tem várias publicações de mangá de Oni e ele tem algumas publicações de mangá de guerra. Nesse Marcha para a Morte, ele conta a história do pelotão dele com ele dentro. Só que em determinado momento na vida real, ele deixa ele, na vida real, pega varíola e fica de cama, e o resto do pelotão todo dele, aqui vai spoiler, morre. E ele conta a história como se ele tivesse morrido junto. Ele se insere, porque em certa medida, ele morreu junto. Porque parte dele morreu naquele processo. Então ele completa lacunas ficcionalizando os fatos reais ou não. Ou seja, existe autoficção em quadrinhos. Pode falar. Não, vai falar. Eu queria falar o seguinte, que a memória, aliás, a biografia, ela envolve memória. E a memória nem sempre ela é linear, ela só vem aquilo que a pessoa muitas vezes quer. Vocês lembram de um filme, de um livro chamado Memórias de uma Geisha? Sim. Sim. Então, isso daí, uma vez a Fundação Japão me pediu para fazer uma análise sobre isso, sendo que a memória desta geisha, que já tem os seus pontos, vamos dizer, positivos, é aquilo que, vamos dizer, ela lembra, foi falada por um homem, para um homem, e ele então escreveu o livro. Então, veja assim, que distorção da realidade nós temos, né? Em relação quando uma pessoa escreve memórias. E numa biografia a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que ela vai mais para o ficcional, muitas vezes, do que para a própria memória mesmo. Então você só retira, você só pega isso. Eu vejo como memória positiva, como biografia positiva, não no caso das mulheres, mas das mulheres atuais fazendo quadrinhos. Aquelas do século passado era para mostrar aquele negócio no começo do século, que a vida delas não é só dona de casa. Mas hoje a identificação é muito maior, porque aí no caso usam a internet como meio de publicação, a identificação é muito maior. Então aquilo que é, vamos dizer, ou traumático, ou aquilo que ela realmente passou, sendo uma memória, algum pedaço da memória dela, que precisa ser trabalhado, isso é exposto em quadrinhos atualmente.
Então, eu vejo a produção feminina agora muito mais detalhada, real, sem ir para o ficcional. Porque é muito fácil, eu vou fazer as memórias da Sônia, então, sei lá, vou pensar aquilo que eu acho importante para deixar para a humanidade. Eu não tô colocando um aspecto, vamos dizer, da minha vida. Então, biografia, memórias, é algo assim, bastante produtivo para a gente analisar mesmo, né? Nesse sentido, que você não está pegando aquilo que é a verdade verdadeira. Você está se baseando naquilo que você se lembra e o que você quer fazer constar. Então, Sônia, você falou aí da produção feminina atualmente, que ela se dá principalmente digital. E aí, Maiara, eu acho que talvez eu tenha feito autoficção sem saber. De 2010 a 2016, quando eu comecei a fazer a minha produção e a divulgar e a colocar na internet, eu comecei a fazer um processo de falar sobre coisas muito pessoais, mas como na época eu não tinha tanta coragem de me mostrar, eu usei uma personagem, que foi o Diário de Virgínia, que eu produzi durante 6 anos. Muita coisa dos capítulos, sem querer, acabou indo para um lado muito mais poético, mas quando eu leio, com a minha experiência, eu lembro, eu entendo quais acontecimentos inspiraram aqueles capítulos, ou quais momentos da minha vida. Mas no final, assim, quem lê de fora, qualquer pessoa, a não ser eu, não vai saber exatamente. Eu não sei se isso chega a ser uma ficção. Então, eu sou fã do Diário de Virgínia, inclusive já escrevi sobre também. Já estudei a Kátia. Estudo ainda, né, de certa maneira. Só que, assim... Kátia é objeto de pesquisa, hein, Kátia? Tá chique. Ninguém nunca me estudou, Kátia. Ainda. Só que, assim, para ser considerado autoficção, né, porque tem um texto da década de 70 que chama-se o Pacto Autobiográfico, que ele diz assim, para um livro ser considerado, uma obra, né, enfim, ser considerada autobiografia, a gente parte do pressuposto que vai estar escrito ali na capa, autobiografia, então existe um pacto entre quem escreveu e quem está lendo de que isso que está aqui aconteceu. Inventaram, não inventaram? Não sei. Só que aí, né, o autor que propôs essa ideia do pacto é um francês, o Philippe Lejeune. Ele faz uma gradezinha, uma perspectiva bem estruturalista, assim, ainda, né? Tipo, romance, o personagem é ficcional, o evento é ficcional, autobiografia, personagem é verdadeiro, o evento é verdadeiro. E aí ele bota uma categoria vazia, que seria da autoficção. Ele fala, ninguém nunca vai fazer isso, que você existe, mas o evento não. Então, teoricamente, para essa autoficção teria que ter o seu nome. Mas não sei, eu achei interessante. Não pode ser um heterônimo? Então, ao contrário, né? O evento é real e o você não existe. É o personagem criado. Nesse caso, Amaro, faz parte do projeto ficcional. Se você tira a sua identidade, não é mais biografia. A questão é que eu acho que tudo é um pouco ficcional, gente. Tudo Mas é isso, vocês trazem. A biografia é ficcional, toda biografia é ficcional, porque ela tem um recorte e ela é escrita fora do espaço-tempo de onde esses fatos aconteceram. Então, uma narrativa. No momento que a narrativa, e que depende dos recursos da memória, ela já é ficcional. Mas aí você identifica que tem uma pessoa verdadeira ali, que viveu. Então, é com base em fatos reais. Que nem aquela vinhetinha que a Globo põe naqueles filmezinhos, que ela põe baseado em fatos reais. Tá, então aí eu posso... Aí é biografia. Posso falar algo rapidinho aqui? Essa questão da biografia, autobiografia, memória. Toda memória, ela é seletiva, tá? Memória caminha junto com o esquecimento. Você separa o que vai ser lembrado e você praticamente encobre aquilo que você não quer lembrar. Então, a memória, ela é seletiva. Então, a biografia não é que ela seja ficção, mas é aquela questão de preencher as lacunas que vai entrar também, porque a memória, ela cria
vamos dizer assim, ela cria... Ela engana a gente. Tá? Mas aí o que acontece? Você pega uma memória. A gente acredita em determinadas coisas. Existem estudos sobre memória. É uma questão que você vai falar assim, é ficção? Depende. Então, assim, a biografia, por exemplo, hoje a gente vê a biografia como uma excelente fonte de pesquisa em história. Por quê? Porque mesmo que você tenha ali um pouco de ficção, mesmo que sejam lacunas preenchidas por, vamos dizer assim, aquilo que não necessariamente corresponde, é uma representação da realidade. E ela vai trazer informações importantes, para você construir aquela... E sem falar que é uma coisa subjetiva. Se nós aqui estamos presenciando um evento, o mesmo evento, e depois daquilo, uma semana, eu pedi para vocês relatarem o evento, vai haver discordância. Mesmo que a gente está no mesmo lugar, no mesmo momento, assistindo aquele evento. Quer dizer que alguém está mentindo? Não. É porque a perspectiva de cada um é diferente. A perspectiva de cada um é diferente. Então, assim, o fato de você preencher lacunas não tira o valor da biografia, não tira o valor da autobiografia. Pelo contrário, valoriza ela mais ainda. Porque você está indo muito além daquilo que você chama do real. É uma representação do real, vai falar muito da pessoa que está narrando aquilo. O que é, assim, uma coisa fora de série. Olha, gente, no Japão, as pessoas falam que tem 3 máscaras. Uma para a sociedade, outra para a família e outra para ele próprio. Tem um filme chamado Me, Myself and Irene. Baseado nisso, uma vez, foi o seguinte, em São Paulo, quando tinha lá aquele presídio do Carandiru, aquilo depois foi destruído, foi feita uma biblioteca, o Gualberto, que tinha do memorial, ele fez os Sábados da Memória. Então, muitos desenhistas foram vamos dizer, convidados para dar um depoimento biográfico da memória. Então, assim, passávamos um tempão, nós pusemos a mão assim numa massa de argila. Foi um evento maravilhoso que durou assim quase um ano. Então, no meu caso, eles me pediram para ir. Então, eu fiz exatamente esse jeito. Eu coloquei uma apresentação... Cadê agora o negócio aqui? Uma apresentação, assim, como eu mesma e Sônia. Então, quem eu sou? Eu mesma, como é que eu me vejo? E depois, como os outros me veem? Então, isso é muito importante, vamos dizer, numa biografia, se alguém quiser realmente... Agora eu me perdi aqui, peraí, estou aqui. Colocar, quer dizer, isso é uma forma também de como eu me vejo, como a família me vê, como os outros me veem. Então, isso compõe esses lapsos da memória que você está falando, Natânia. Muitas vezes eles podem ser compostos ou podem ser repostos através desses 3 aspectos, porque a gente não dá conta de tudo, né? Não, e a gente acaba fazendo uma interpretação. A gente interpreta aquele fato. Então, quando você depois de um tempo que você passa pela situação, né, pelo acontecimento, você faz, mesmo que inconscientemente, uma análise dele. Você acaba contando a história, às vezes, com alguns nuances que são diferentes. Se fosse naquele exato dia em que você presenciou, seria uma história contada diferente. Mas depois que eu parei, eu pensei, aquela situação... Então, sem falar também que você costuma absorver outras informações. Foi um evento familiar. Que todos, você às vezes capta a memória de outra pessoa. Exatamente. Então você se apropria dessa memória e transforma ela na sua memória. Agora, um exemplo que eu acho muito bom disso que a Natânia falou é fora dos quadrinhos, gente. É o Final Fantasy VII. Que... Eu não joguei.
Mas aí eu posso contar um pedacinho, spoiler Pode. do jogo. É que tem o personagem principal, né, o Cloud, ele é um soldado. Mas só botar um aviso, spoiler. Você vai ser punida. Mas não, basicamente, então eu vou tentar contar sem spoiler. Existe uma questão no personagem principal do jogo dele ter se apropriado de uma memória que não é dele. E ele se apropria a ponto das pessoas comprarem aquela versão da história dele, né? A gente, o jogador, né, no caso, só descobre essa treta toda quase no final do jogo. Agora, olha só, se a gente levar isso em consideração de uma maneira bem hard, existe o fato, só que o fato é sempre intangível. Sim. Porque aquilo que passou, e olha, quem tá falando isso é um historiador, né? Aquilo que passou a gente pode sondar, mas a gente nunca pode saber definitivamente. Verdade em história é algo extremamente complexo, se não impossível. O fato, ele é sondável, mas ele é impossível de se tomar inteiramente. Por isso que a gente tem historiografias que competem entre si. Mas a verdade, ela é impossível na ciência, ela é impossível na sociedade, ela é impossível na historiografia. São verdades transitórias. Mas a busca pela verdade é que tem que ser uma constante. Eu acho assim... Inclusive pela verdade ficcional, né? Cada narrativa tem a sua verdade. Que aí, no caso, a gente entra para o que é da biografia metaficcionalizada. A gente ficcionaliza o nosso passado, a gente ficcionaliza a nossa vida. Nosso presente, nosso futuro também. Eu acho muito importante, quando a gente trabalha com esse tipo de tema, você ter em vista sempre a questão da representação e da apropriação. Eu acho que o Chartier, para quem trabalha com leitura, com a história da leitura, ou com análise da leitura, ou com interpretação da leitura, é fundamental. Vamos trazer isso para o universo dos quadrinhos. Materializar. Vários dos aspectos que todos vocês trouxeram até agora mostram, por exemplo, como essa dimensão de biografia ou autobiografia nos quadrinhos, ela pode assumir diversas vertentes. Desde aquelas historicamente constituídas e de fundo pedagógico, passando por artistas que usam fragmentos de sua história para compor seu material, né? E aqueles que usam sua vida como pauta de suas histórias, até aqueles que quadrinizam momentos específicos da sua história. Isso é que vem sendo chamado, ultimamente, de autobiografia em quadrinhos. Tá? A Kátia também citou uma coisa que eu achei interessante, que é a ideia do comércio, da mercantilização desses elementos, como se eles tivessem um fundo mais... Mas eu acho que, e a Mayara trouxe também um momento importante, é que nossa curiosidade sobre essas temáticas é que faz com que essas pessoas, muitas vezes, se sintam estimuladas a produzir esse material, porque sabem que isso é que vai vender, isso é que vai dar sucesso comercial. Não à toa, boa parte dessas autobiografias, elas envolvem temas polêmicos, sexualidade, identidade sexual, né? Muitas vezes situações de conflito familiar, né? Entre outros temas ainda, vamos dizer assim, mais problemáticos, né? E é justamente esse tema, me perdoem a palavra, mas é a que me vem na mente no momento, novelesco, é que vai fazer com que o material tenha um sucesso comercial. Então, Amaro, eu gostaria de falar de um caso que eu acho sui generis, até no Brasil, que é a questão do Laerte, que agora é a Laerte. Mas que ele era o Laerte. Eu o conheci. A Laerte. Agora é a Laerte. O passado não importa. O fato é imperscrutável. Eu acho que importa o passado. Claro que o passado importa. Nesse momento... Não, é passado. Não disfarça do passado, Amaro. Não disfarça do passado, Amaro. Só os historiadores gostam do passado. Eu sou sonhadora de quadrinhos. Provocando. O Laerte eu tenho desde os anos 70, meu. Sim, ele escrevia um quadrinho que se chamava O Condomínio. Aí, dentro desse condomínio tem os gatos, que é o que eu mais gosto, né? E tem o zelador. Aí o zelador é um personagem que não tem grande destaque. Mas ele sempre aparece, porque ele é o zelador do condomínio. De repente,
teve aquele falecimento trágico do filho do Laerte. Então aí o zelador, ele começa a aparecer mais, e aí um dia o zelador se veste de mulher e sai. Que ele estava em busca de uma experiência diferente. O zelador se veste de mulher e sai. Nesse dia, lá na Folha de São Paulo, que a Laerte contribuía à época com as tiras, ele modifica a estrutura da tira. Ele aproveita o espaço da tira como se fosse uma frame única e ele começa a fazer um negócio que ele chamou de quadrinho conceitual, aonde ele se biografa e ele se desestrutura. Então tem umas cenas, assim, por exemplo, de eles rachando inteirinho aquele homem e se desestruturando, e vai aparecendo uma mulher. Então, no condomínio, não é biografia, porque o zelador não é o Laerte. Mas se você lê a tira da Folha de São Paulo, onde é biografia, onde é Laerte, aí, Laerte, se você lê aqui a biografia, você identifica o zelador como um alter ego do Laerte. O zelador é uma representação do Laerte. É uma representação. Olha, a metalinguagem dentro do contexto do mesmo autor, da autoria. Ele se sentia insignificante, ele se sentia zelador da própria narrativa. Ele não se sentia dentro do contexto. Aí lá pelo jornal, que é a tirinha, ele se representa como Laerte, e aí essa representação vai alterar a figura ficcional do zelador. Então, biografia, gente, é importantíssimo, mas aí você tem que saber bem a fronteira de quando a pessoa identificou o fato real e quando a pessoa não identificou, e é uma ficção com base numa experiência própria, que eu vejo que todo escritor tem como primeira base de escrita a sua própria experiência. Sim. Eu gostaria de falar também Natânia, do Mutarelli. Puxa, o Mutarelli também, a obra do Mutarelli, exatamente, ele análise, o problema, o pai é a figura central da obra dele, então a gente vê aquela obra assim, é tão profunda. Então nós temos assim excelentes desenhistas que no caso do Mutarelli eram sempre problemas traumáticos que ele então punha para fora através do quadrinho, através da biografia, através da figura do pai. Tudo aquilo então o tornou um dos grandes e bons escritores e quadrinistas. E do Laerte, eu falo do Laerte, eu vou continuar falando do Laerte, ponto final. Então, eu era amiga do Laerte desde o ano que a gente era, sei lá, primeiro ano de faculdade, esses negócios. É a Laerte, tudo bem, mas ele eu continuo mudar determinadas coisas não é assim, a gente entende. Então, olha só, eu queria falar uma coisa aqui, que a gente, até para jogar mais lenha, a gente tem também a categoria da biografia histórica, que tem tido, que passou por uma revisão nos últimos anos e que tem tido uma produção muito interessante, muito atraente em quadrinhos. Eu tenho uma que eu gosto muito, não sei se vocês leram, que é essa daqui, ó. Vai estar espelhado, é Rosa Luxemburgo em quadrinhos. O que é isso aqui? Isso aqui é uma biografia em quadrinhos da Rosa Luxemburgo, mas que é uma biografia que vai contextualizar todo o período em que ela vive, conta isso, e também vai fazer uma crítica em cima da teoria marxista. É uma obra que tem uma riqueza de conteúdo que vai muito além de contar a vida dela. Na verdade, se fala a história de vida dela serve para poder contextualizar todo aquele momento, né, de construção da teoria marxista, de questionamento, porque ela questiona uma boa parte da teoria do Marx, e os questionamentos dela são muito bons. A questão que está passando a Alemanha
após a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras ali. Então, esse tipo de biografia histórica em quadrinhos, quando é bem feito, é um material maravilhoso, maravilhoso para em questão de absorver o conteúdo em si de uma forma bem tranquila, quanto até para ser trabalhado, né, academicamente. Então, o quadrinho, ele traz essa possibilidade de você colocar, você unir esse gênero que é a biografia, você contextualizar dentro da história e apresentar de uma forma poética e artística que outra mídia não vai conseguir fazer dessa forma. Então, esse tipo de biografia histórica que tem ganhado até um mercado relativamente grande, não está falando necessariamente, está falando de pessoas, né, personalidades históricas e tudo, mas de uma forma, que eu vou falar, que aproxima o leitor daquele tempo, daquela situação, e traz uma história que se torna atraente e consegue colocar teorias que normalmente são teorias pesadas para um público leigo, e esse público leigo consegue. Eu acho que isso é um mérito muito grande, porque a gente tem um problema muito sério com a produção acadêmica, que eu, particularmente, acho que é porque a vida inteira eu trabalhei com educação fundamental, eu não cheguei a entrar para a academia, talvez seja por isso, eu sinto uma carência muito grande de você, vamos dizer assim, traduzir o conhecimento que a gente tem na academia para o público leigo. E eu acho que esse é um dos problemas que a gente enfrenta hoje, de uma sociedade que tem uma quantidade muito grande de informação, mas não entende. Porque não houve essa preocupação de você traduzir para quem não está na universidade a história, a sociologia, a filosofia, enfim. Estou falando da área de humanas, mas entra outras áreas também, da física, matemática, e os quadrinhos, eles têm essa possibilidade. Não é que quadrinho ele vai simplificar ou ele vai facilitar, ele vai dar acesso a essa informação, né? Bom, e eu tenho um ranço muito grande com relação a isso. Eu acho que existe muito conhecimento bom, muito material bom, mas que, infelizmente, a pessoa comum não consegue ter acesso àquilo, né? Mas eles não gostam, nem tem como gostar. Nem tem nem a oportunidade de poder falar se é bom ou se é ruim, porque não consegue ter o acesso. Não, e eu acho que esse é um problema. Infelizmente, a produção científica ela ainda é muito elitizada. E esse tipo de quadrinho, como esse da Rosa Luxemburgo, né, aluno meu do ensino fundamental consegue. Né? Aluno meu do ensino médio vai conseguir, entendeu? E isso desperta o interesse. Tudo que desperta o interesse é construtivo, né? E esse tipo de biografia, esse tipo de história, que fale lá da pessoa conhecida, que o personagem histórico, ou aquela pessoa simples, né? Aquela história ao resto do chão, como diz, né? Do homem comum, da pessoa comum, ela tem esse poder de atrair o leitor, porque ela dialoga com o leitor. Você está contando uma história, está dialogando com o leitor. E o mérito disso é muito grande. O mérito da leitura é muito grande. Então, a produção científica ela tinha que estar muito mais alinhada com essa questão da própria leitura e da literatura. Da leitura e literatura. Um artigo científico, ele deve ter todo o seu rigor científico, deve seguir os cânones todos lá, mas ele pode ser também acessível. Ele pode ser acessível também. Ele pode ser as duas coisas, mas é difícil. Muito. É difícil. E muita Agora gente eu quero isso escrito para eu poder citar. Adorei. Gente, olha, não estamos na sala de aula, então não precisa levantar a mão, entendeu? Pode citar. Pode citar YouTube, pode botar lá a fonte. Deve dar para fazer já, né?
Na verdade, Valéria, se você quiser manter o assunto, que eu ia fazer uma pergunta um pouco fora desse assunto. Eu vou manter o assunto. Então vá você primeiro. Então, vocês sabem que eu já dou aulas como outras pessoas aqui presentes, né, em nível superior. E a questão do acesso ao conhecimento complexo, aos conceitos complexos, sempre foi uma grande preocupação para mim. Por todo a minha história de vida tem muito a ver com isso. E os quadrinhos, eles não só, eles propiciam essa oportunidade do acesso, assim, a galgar alguns degraus em direção aos conhecimentos profundos, às subjetividades, como também facilitam algumas fronteiras que são as fronteiras da linguagem. Então, por exemplo, eu tenho lá acadêmicos surdos. E essa leitura em quadrinhos, ela é muito acessível para os surdos. É uma pena que eu não tenha o material para trabalhar com todos, eu trabalharia com todos os meus conteúdos. Mas isso vai requerer o quê? Que o nosso profissional dos quadrinhos seja engajado na produção científica. E tem uma questão de resistência. Inclusive, tem um discurso espúrio lá de fundo que fala assim, se não for escrito, que se tiver figuras, é inferior. Isso passa pela coisa da palavra com a imagem, né? Da palavra é uma disputa, é a guerra entre a palavra e a imagem. Então, tem por exemplo, algumas publicações científicas, alguns congressos científicos que seguem aceitando apenas texto. Você não pode pôr nenhum tipo de ilustração. Não é por causa da questão de publicação, porque isso já foi tecnicamente esperado. As tecnologias já oferecem a chance de você publicar conteúdo em 4 cores, ilustração, tudo fica perfeito, rico, ótimo. Continuam exigindo texto puro e ministrando para alunos em nível de graduação, mestrado, doutorado, aulas áridas, com textos puros, não pode ter uma ilustração, você não pode usar uma outra linguagem, uma transliteração, uma apropriação, nada. Isso olha, me permita... lamentável para a ciência. Só para a gente não fugir da pauta, mas do que vocês já falaram, vejam como é uma associação muito direta. Logo no início, a Sônia falou, olha, esse quadrinho aqui, a série fantástica lá, a série maravilhosa, tinha muito texto, né? E isso deixava ele, inclusive, muito chato. Amaro travou. Eita. Tava tão chato que ele travou. O texto. Ele mesmo travou. Amaro, volta e começa o argumento desde o início. Volta e começa o argumento desde o início e corta. Valéria, depois eu preciso rebater. Eu tô falando com o microfone desligado, sacanagem, olha só. Mas o Amaro fez um biquinho tão bonitinho na hora que ele travou, agora ele tá com um sorriso simpático. Ele travou meio francês. Mas olha, eu preciso complementar o que a Valéria falou. Vai falando enquanto ele tá fora. Então, mas isso é muito importante. Ainda não, ainda depois tá travado. Entra o áudio às vezes. Vamos lá. Valéria e colegas, é o seguinte. O porquê disso, essa resistência? Essa resistência, ela existe porque, o que eu mais apoio é quando o desenhista, ele entra para a academia, ele faz uma pós-graduação, ele faz um mestrado, faz um doutorado. Então, aí, no momento em que o desenhista está, e que ele vai fazer alguma apresentação, eu vou fazer com desenhos. So what? E daí? Você está entendendo? Você precisa não ter medo de cara feia. Eu não tive minha vida inteira. Você está entendendo? Então, é muito importante a gente, então, não é questão de ficar aceitando as coisas. Esse negócio da linguagem ser coisa inferior, isso já era, Valéria. Não tem mais isso, não. Não, então, já assim, eu vejo... no pensamento que evoluiu, mas tem uma tradição aí na academia
que está completamente permeável a isso. Exatamente. Olha, a academia somos nós, gente. Valéria, a academia somos nós. Totalmente aberta. Não, se a gente levar em consideração, a própria proposta da Aspas permite determinadas coisas que outros coletivos acadêmicos não permitem, no sentido de manter todos nós juntos. Então, por exemplo, eu tenho tentado ensaiar algumas propostas com o Hamilton, que eu tô meio enrolado, tô meio problemático, e o Hamilton tá terminando, Hamilton Cabuna, ele tá terminando o mestrado dele, mas quando ele terminar o mestrado e eu me aliviar, a gente vai fazer algumas coisas assim. Acadêmicas e quadrinísticas paralelas. A gente está com esse plano. Porque a academia somos nós, as organizações de pesquisas somos nós, e somos nós que estamos, vamos dizer, colocando modelos. Então é muito importante isso. Eu não realmente... Isso entra aqui e sai aqui para mim. Não estou falando... eu entendo, Valéria, que sempre existiu isso, mas para mim isso é passado. O que eu impus na academia foi exatamente uma linguagem acessível. Eu não escrevo intramuros, mas tem que ser extramuros. As teses têm que ir direto para o editor, sem precisar fazer um monte de cortes, entendeu? Então, e também, quantas teses que eu recebi em quadrinhos já ganharam prêmio no HQ Mix, gente. Então, isso aí não... E quem decide somos nós. Agora, já que o nosso... Então, é importante a gente ter essa força do próprio grupo de pesquisa, da Aspas e outros tantos, para a gente fazer prevalecer de que a imagem ela é tão importante quanto, e ela tem que estar incluída também, né? Agora que o nosso apresentador caiu e nos deixou sós, eu vou voltar um pouquinho, eu vou assumir um pouco a responsabilidade e voltar um pouquinho pro tema de biografia que a gente estava saindo. Excelente debate, mas a gente tinha saído. E aí eu queria fazer uma pergunta. Como historiador, eu não tenho muito conhecimento, tanto conhecimento sobre narrativa em si. E aí eu queria primeiro fazer uma explicação para depois fazer uma pergunta para os colegas que estão aqui em geral. Existem adaptações em termos de narrativa. Hoje, existe um modelo cinematográfico que a gente chama de mockumentary, que seria uma ficção que usa a linguagem documentarista, que são hilárias muitas vezes, são muito interessantes, mas que nem sempre criam um pacto com o seu espectador, como a Mayara estava falando lá do pacto. Existe um documentário chamado Sereias, que passa na Animal Planet às vezes, e que é bastante interessante, porque ele não te avisa que ele é ficção. Eu gosto muito de ver esses documentários doidos. E aí, tipo assim, eu vejo programa de pé grande e a gente sabe que o que é o programa de pé grande? É alguém que vai não achar o pé grande em um lugar diferente a cada semana. Não é isso? Eu adoro! Mas esse da sereia, quando eu tô vendo, eu não sabia do que se tratava. De repente, eles começaram a mostrar prova real de que existe sereia e eu, meu Deus... Aquilo me tomou de uma determinada maneira e depois eu fui pesquisar. Esse filme causou um rebuliço, porque muita gente acreditou. E isso nos remete lá à Guerra dos Mundos, né? E tudo mais. Então existe essa linguagem cinematográfica do mockumentary que usa a linguagem do documentário para fazer ficção. A gente pode falar que existe essa linguagem para quadrinho ficcional? Existem quadrinhos ficcionais que usam a linguagem biográfica como se estivesse biografando alguém que não existe? Rola uma questão da apropriação da linguagem e uma coisa meio paródica também, né? De paródia, pensando no termo da Linda Hutton mesmo, de se apropriar de uma coisa e ao mesmo tempo que você está homenageando aquela coisa, você também está questionando aquela estrutura, né? Agora, com certeza, se a gente procurar, eu não vou lembrar nenhum título assim agora de cabeça. Eu acho que eu tenho um. Tem um título da Pipoca Nankin, que é A Arte de Charlie Chan Hock-Chai, que é um quadrinho tailandês que fala exatamente disso. Ele é uma biografia, ele é autobiográfico até certo ponto, né? Só que de um personagem fictício. Ele conta a história dele, ele é o maior quadrinista da Tailândia, é uma parada assim. E aí ele vai contando como se fosse verdade. Ele está usando uma ferramenta narrativa biográfica para contar uma ficção. Eu lembrei agora, foi do Jean Danton, do trabalho dele, em que eles criam a biografia
de um quadrinista que não existe, do Gralha, não foi? O autor do Gralha não era. O autor do Gralha. O Gralha. Mas o Gralha é de Curitiba, né? Não. Agora você me pegou. O Gralha é de Curitiba. É um personagem lá de Curitiba. O Gralha é de Curitiba, certeza absoluta. Sim, ele criou isso lá, né? Ele criou uma história desse personagem, do autor, todinho. E as pessoas acreditaram que um autor que não existia, eles acreditaram, e depois, para desmentir aquilo, as pessoas não acreditavam que era mentira. Não, foi ótimo, É do... Eu acho que é um caso único, né? Não lembro de outro caso. Em quadrinho, em filme tem o This Spinal Tap, né? Que é um documentário sobre... Gente, eu adoro! Isso, sobre uma banda. E assim, é genial e a banda nunca existiu. É bem isso. Devem existir. É porque assim, esse universo de quadrinho é tanta coisa, né? Esse filme, inclusive, eu acho que é um dos primeiros mockumentaries que tem, né? Eu acho que é um dos primeiros, se não for. É muito difícil de determinar, né? Mas eu acho que é o primeiro a fazer um estrondo, realmente. Então, eu acho essa coisa de biografia, memória, biografia, autobiografia, é muito interessante. É muito interessante, porque a gente acaba passando por uma série de temas, de assuntos, envolvendo uma série de processos de produção, de interpretação, de análise, que, se eu fosse anotar, eu deveria ter anotado, só do que a gente falou até agora, já saía aqui uma série de estudos sobre biografia, né, que pode até virar um dossiê no futuro. Vários problemas de pesquisas conseguem ser extraídos de cada uma desses comentários que nós fizemos aqui, né? Para você ver como a temática ela pode ser efervescente para você estar realizando um estudo, desde um estudo pequeno, na forma de um artigo, por exemplo, até uma pesquisa um pouco mais ampla, um TCC, uma dissertação, uma tese, né? Então, Amara, eu estava vendo uma coisa, que a gente tem aqui uma coisa interessante, que eu falei lá no início, que quando a gente fez a Aspas, a gente reuniu quem trabalha com quadrinhos, a gente quer reunir mais gente até, se possível, mas a gente não tá pensando no quadrinho como uma coisa isolada, mas como um objeto, uma fonte de pesquisa que vai circular em várias disciplinas. E a gente fez um exercício muito parecido com isso aqui, a gente foi na linguagem, na história, a gente foi na sociologia, a gente já levantou uma série de temas, assuntos que uma pessoa que, mesmo que não trabalhe com quadrinhos e assistir a gravação, ela vai poder tirar daqui muita coisa boa. Então, eu acho isso assim, fantástico. É um mercado, e veja, gente, isso é um mercado de trabalho grandioso, quer dizer, a gente ainda tem a possibilidade de dar subsídios a roteiristas, a desenhistas, para iniciarem uma obra. Quer dizer, isso são ideias novas, a partir de tudo aquilo que nós falamos, da pesquisa que estamos expondo, de fazer mais quadrinhos com essa temática, que eu acho que é muito importante, né? Mercado de trabalho. Quer dizer, não estamos só descritos a uma pesquisa teórica, mas também prática, para que desenhistas tenham, vamos dizer, essa abertura de fazer mais coisas. Depois eu passo para vocês, em off, depois o negócio da memória em 3 pessoas, para ilustrar. Bom, eu quero. A gente pode colocar em link aqui embaixo também, no YouTube. Vou passar para vocês, exatamente. Então, é um pouquinho lá, um pouquinho aqui, e a ideia é estimular que as pesquisas sobre quadrinhos aconteçam, né? Que você tenha insights, né? Colabore com esse universo, traga novas respostas, né? Entre em contato com essas pesquisadoras que estão aqui, e produzam, né? Façam questões, dialoguem, consultem, enfim, né? Temos jovens pesquisadores sêniores, gente com pouca experiência, gente com muita experiência, né? Acho que esse espaço que nós criamos e estamos todos nós labutando é para isso,
para que pesquisadores de diversos níveis de experiência possam compartilhar e trocar ideias, né? E até mutuamente se estimular o processo da pesquisa. Bom, eu acho que eu já meio que adiantei as considerações aqui quando eu falei que a gente conseguiu abordar uma série de temas aqui e que, inclusive, para minha tristeza, eu tive umas ideias aqui. Gente, eu não tenho mais tempo para fazer mais nada. Vocês me fizeram ter novas ideias, estou ferrada. Anota e guarda, a ideia nunca é demais, Menino, mas é complicado, tá? Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu atingir o propósito, né? Não é nada fechado, a gente não vai concluir assim, a gente não vai fechar o tema e esgotar ele aqui só com 1 hora de conversa, mas só as indagações que foram feitas, as dicas de leitura, até algumas dicas teóricas que saíram daqui foram bem legais. Bem legais. Então, eu acho que a gente está cumprindo com aquilo que a gente pretende, que a gente quer. Então, acho que foi válido. E o tema foi um tema que rendeu. É um tema simples, objetivo, mas que rendeu muita coisa. Né? Kátia, passo para você a bola. O que você achou? Então, eu acho que a conversa rende quando a gente sai com mais dúvida e mais inquietação do que certeza, né? Então, quando eu vi a temática, eu confesso que eu fiquei assim, nossa, biografia. O que eu achei interessante porque eu cheguei com a ideia do que seria, né? E eu estou saindo agora com uma visão muito mais ampla, né? De como que a gente pode discutir essas questões. E até mesmo, eu saio aqui pensando, e agora mais para o lado mesmo da produção, desse problema que nos primeiros exemplos que a Sônia mostrou, é uma coisa que foi falada, né, que é a relação entre texto e imagem, que para mim, que trabalha com narrativa, e principalmente que eu ando encantada com quadrinhos que não usam nenhum tipo de texto para contar uma história, para as narrativas, eu saio daqui pensando nessa relação que, no caso da biografia, ela é uma relação necessária entre texto e imagem, né? E eu lembro muito, assim, da produção do Joe Sacco, porque às vezes chega a ser exaustivo nos quadrinhos dele a quantidade de texto dentro de uma página só, mas ao mesmo tempo é um texto que é necessário porque tem informações de lugar, de datas, que só o texto vai conseguir informar, porque é um texto mais informativo que narrativo, e é uma dualidade que eu saio daqui bem assim, pensando muito sobre isso. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês, é um prazer muito grande. Às vezes eu fico quietinho aqui só ouvindo e foi bem interessante. Primeiro dizer que realmente é um prazer estar participando dessa empreitada. Eu sou muito romântico, eu acho a Aspas uma ideia muito gostosa de amigos e sotaques diferentes, todo mundo com as suas realidades de vida. E a gente vive um país que é tão gigante que a gente não sabe o que é o cotidiano de cada lugar. E meio que todo nerd, todo mundo, nós que líamos quadrinhos quando éramos jovens, muitas vezes a gente vivia em bolhas muito menores, onde não existia o cinema e não existia... Quadrinho não era algo tão cool quanto é hoje. E poder conviver com pessoas que passaram por aquelas fases e hoje vivem esse mundo do cool e que conseguiram tornar o quadrinho aquilo que... a sua meta de vida. Porque quando eu falo que eu trabalho com quadrinho, tem gente que pensa que é a parte de produção, criação apenas, não minimizando de forma alguma. Mas nós todos trabalhamos com quadrinhos e fizemos do nosso hobby o nosso ganha-pão. Isso é maravilhoso. Então, eu sempre passei com esse rótulo de trabalhar com quadrinhos, você faz quadrinhos, mas isso, rapaz, são 50 anos, né, de profissão. Então é algo que, como eu disse no começo, não tem medo de cara feia. Então você vai enfrentando por diversas décadas diferentes reações e diferentes posições da academia, de modismos, etc. Mas a minha linha, vamos dizer, dentro da área de quadrinhos sempre foi a mesma,
estimulando uma linguagem fluida de teses. Eu sou extremamente rigorosa em teses, porque no início as pessoas faziam teses sobre quadrinhos, acham, é sobre quadrinhos. Então, assim, com direito a erros de português, com direito a nomes errados de artistas, com direito a não fazer, vamos dizer, a metodologia correta, a espinha dorsal de bibliografia, etc. Então, assim, o grupo Aspas, em especial, é um grupo muito especial. Eu me sinto muito bem, eu sempre agradeço o convite de participar com vocês, porque é um grupo sério e descontraído ao mesmo tempo. Então, assim, esse primeiro nosso encontro de biografia foi muito, muito interessante, porque nós saímos de uma linha que foi implantada no Brasil até como pró-governo, ou até como um estereótipo, vamos dizer, de pessoas e de personalidades, até o que nós temos hoje, principalmente na ala feminina, onde a biografia é algo muito importante. E sempre lembrando que é biografia, sim, mas o equilíbrio entre a palavra e a imagem para tornar aquilo realmente uma verdadeira história em quadrinhos, tá bom, gente? Então, uma coisa que eu gosto muito sobre estudar histórias em quadrinhos é justamente o intercâmbio entre as diferentes áreas, né, que a gente tem destacado isso desde o começo. Cada um de nós aqui tem uma formação diferente, mas a gente conflui quando passamos pelo objeto de pesquisa, que são os quadrinhos. E, assim, eu acho que isso somente enriquece o debate e a visão que a gente vai ter sobre esse objeto, principalmente pensando na questão da biografia mesmo. Ou seja, além do quadrinho, esse gênero, biografia, diversas possibilidades de se encarar ele, dependendo da área de cada um. Então, eu aprendo muito quando eu escuto a Valéria falando das questões da biblioteconomia, que apesar de, assim, eu formei em letras, eu estudei literatura, ou seja, eu trabalho com livros, só que o pessoal da literatura tem uma visão do livro que não toca tanto nessa questão do objeto, do físico. Então, muitas questões de editoração, de mercado, passam assim voando, fica bem, e é urgente se pensar isso, né? Aí depois vem a Natânia pontuando essas questões da memória, da perspectiva da história, ou seja, tudo isso contribui muito para a gente pensar dentro das nossas próprias áreas, como também como um todo, nesse diálogo. Acho que isso que é o mais legal. A questão da leitura, ela tem uma complexidade, porque ela é um fenômeno que nos traz a própria identidade do ser humano. A humanidade, ela é humanidade porque ela tem a propriedade de registrar o conhecimento no suporte e também tem a propriedade de transformar aquele conhecimento registrado num conhecimento atualizado, sem necessariamente ter vivido aquela experiência. Então, nós temos um tesouro, que é o conhecimento, que ele vem sendo acumulado, armazenando experiências de pessoas que viveram há quase 30 mil anos atrás. Então, é interessantíssima a questão da leitura. É claro, muito complexa. Tem, como a Mayara disse, a sua materialidade. Agora temos que discutir um novo momento, né, de desmaterialização, um novo regime de informação. E tudo isso passa pela questão da arte, passa pela questão da imagem e passa pela questão das representações. O que é a biografia se não uma representação? Que ela é sempre um recorte do fato, ela tem um ponto de vista, ela tem um aspecto, ela tem um método próprio, e ela não precisa se ater ao tempo natural. Ela pode ser construída a partir das visões da pessoa, do que ela acha mais importante. Ela pode começar de um momento onde a pessoa já era madura, para depois voltar à infância. Depende, é todo um recorte do real, que, portanto, nós temos que aproveitar o que é enfático e o que nós podemos aprender com aquilo, que nós aprendemos com essa experiência em acumulação.
a experiência do narrar e do ser narrado. Isso é interessantíssimo, só os humanos fazem isso. É muito interessante. Espero que todo mundo possa desfrutar aqui da nossa discussão, que foi bem espontânea, até demais, né? E vocês já sabem, né? Se gostaram dessa atividade, deem uma curtida, deem um like, compartilhem, mande para os seus amigos e inimigos, né? Se você não gostou, né? E é isso. Comente aqui embaixo, né? Clica no sininho que está por aqui em algum lugar, né? E é isso. Né? Conheça a iniciativa Aspas. Se você quiser saber um pouco mais sobre pesquisa em quadrinhos, estudos sobre gênero e sexualidade, nós, inclusive a professora Valéria Bari, a professora Sônia Luiten, a professora Natânia Nogueira e eu, estamos numa coletânea chamada Gênero, Sexualidade e Histórias em Quadrinhos, Feminismo, Gênero e Sexualidade nas Histórias em Quadrinhos, que acabou de ser lançado há 2 meses. É uma coletânea gratuita, né? Ela é digital e você pode baixar aqui no link que está aqui embaixo. Toda a minha produção de webcomics e até alguns textos acadêmicos está disponível no meu site, quadrinhosinfinitos.com.br. No Instagram e no Facebook é só procurar por Quadrinhos Infinitos. E eu estou com a campanha no Catarse de pré-venda de um HQ que eu finalizei tem pouco tempo e está lá disponível. O HQ chama Fixação e o link vai estar aqui na descrição embaixo. Altos cachorros, Kátia, é tudo atrás dela. Ela escreve o gatito, tinha que ser o cachorrito, né? Então, gente, eu queria convidar o pessoal a conhecer os perfis do meu projeto de pesquisa, que é Instacomics. Só procurar no Instagram. É um projeto de pesquisa sobre quadrinhos eletrônicos e quadrinhos em redes sociais. E para conhecer o perfil do meu projeto de extensão, que é a Gibiteca do Campus Resende. Também é só procurar a Gibiteca CRES, C-R-E-S, no Instagram também, para ver. É um projeto novo, a gente tem pouco mais de 1 mês. Eu tenho um jabá importantíssimo que, se eu não fizer, o pessoal do trabalho me mata. Vai ter um evento lá vai ser um evento virtual, que vai ser a 4ª semana acadêmica do IFRJ Resende. Vai ter 2 atividades sobre histórias em quadrinhos, uma comigo sobre a história dos quadrinhos, né? E uma com uma membra da Aspas, que é a Daniela Marino. Ela vai falar sobre gibitecas. Então a inscrição é de graça, está aberta, vai até dia 1º agora, e eu acho que todo mundo deveria fazer, e eu vou deixar o link aqui também. Eu acho muito importante um grupo como o nosso, e para o público que está nos ouvindo, saber que o Brasil foi pioneiro no curso de Histórias em Quadrinhos, não só, acho que do Brasil, mas no mundo. Isso é muito importante para a pesquisa, que em 1972 foi criado o primeiro curso regular de quadrinhos, existe até hoje, eu o iniciei na Escola de Comunicações e Arte da USP. Eu acho que isso aqui nos dá uma garantia muito legal de que o Brasil sempre esteve realmente na frente. Falamos português e não inglês, e nem sempre a gente é conhecido, mas aqui é muito importante que nós tenhamos essa vamos dizer, essa afirmativa de como algo muito sério. Eu também gostaria de convidar a todos os pesquisadores que estão nos ouvindo a enviar suas teses para cada ano para o Troféu HQ Mix. Então, vários dos nossos convidados hoje já tiveram a participação com teses premiadas. Eu sou coordenadora, presidente do grupo de pesquisa que dá 3 troféus, de TCC, mestrado e doutorado. Ele é o primeiro no mundo, foi antes do Eisner, que nós instituímos a premiação de teses acadêmicas para incentivar a pesquisa. E o terceiro é que também está disponível na web um livro que eu fiz com o cartunista Jal, chama-se Efeito HQ, que é um livro que pode ser baixado na internet, deixo o link para vocês. Qualquer professor pode usar, sem direito, eu no caso já sem direito autoral, com o aval do Ziraldo e do Maurício de Souza.
E tem também outros colegas aqui com o livro Mulheres, 500 páginas sobre quadrinhos, que uma das nossas, do nosso grupo, a Dani Marino, mais a Laluna Machado, também fizeram uma produção realmente maravilhosa, com só mulheres falando de quadrinhos. Eu fiz o prefácio. Aproveito para convidar todos vocês a conhecerem o meu perfil de divulgação científica de história no Instagram, o @estudando, com HIST de história e o Udando de estudando, e o meu canal do YouTube pessoal também, o Projeto Estudando aqui no YouTube. Eu convido a todos que conheçam a revista Cajueiro, Ciência da Informação e Cultura da Leitura, aonde falamos sobre narrativa, sobre história, sobre literatura e tudo do ponto de vista da formação do leitor. E esse periódico é um periódico científico publicado pela Universidade Federal de Sergipe na plataforma virtual e é liberado o uso, a citação, e publicações podem ser encaminhadas sob as regras ali presentes no site. Então, o link vai estar aqui embaixo, vocês podem ler, consultar, disseminar livremente, e temos várias matérias, inclusive com contribuições de alguns dos presentes aqui nesse debate. Gente, mandem, viu? É a única revista bilíngue que circula no Brasil com área reservada para estudo sobre quadrinhos. Então, vale a pena dar uma consultada. A minha propaganda é uma propaganda básica. Eu convido todos a conhecer a Aspas. Nós temos a página oficial da associação e nós temos também o blog da Aspas, cujos 2 links vão estar aqui embaixo para vocês darem uma espiadinha depois. E é lógico, curtam o nosso canal, tá? Para que a gente possa ser motivado a fazer mais programas maravilhosos como o de hoje.